Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, gravando mais um vídeo, né? E hoje, queria ler alguns versículos da palavra de Deus, né? E queria iniciar com um versículo lá no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo 1 e o versículo 13, né? A parte A, uma pergunta, né? Eu vou ler o versículo todo, mas eu vou abordar aqui a pergunta que se faz, né, nesse versículo, que é o apóstolo Paulo que faz. Diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Então a pergunta aqui que eu quero trazer acaso Cristo está dividido? E essa pergunta é clara. Nós sabemos que Cristo não é autor de divisão. Cristo não é autor de divisão. Nós sabemos, né, quem é o autor de divisões. Mas Cristo não é autor de divisão. O autor de divisão, de divisões, é o próprio homem. Né? Mas por que essa pergunta? Né? Nós vemos nos versículos anteriores que Paulo, vou só ler aqui alguns versículos, né, anteriores para a gente se situar. Ele diz assim: rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Né? Então aqui já dá para a gente compreender, mas eu vou terminar de ler o versículo. Não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus amados, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. Aí aonde chega na pergunta: acaso Cristo está dividido? Foste batizado em nome de Paulo? Pergunta, né? Então, Cristo não está dividido. E o cristão, ele não é batizado em nome de nenhum homem. Né? Nós sabemos que Cristo, ele formou a sua igreja e que não existe várias igrejas. Né? Existe vários testemunhos, né? Cada um na sua localidade. Mas a igreja de Cristo é uma, né? Que tem o nome de noiva, né? E que também é chamada de corpo de Cristo. Então Cristo não é autor de divisão. Né? A igreja de Cristo é uma. Né? Todos foram alcançados com a mesma graça. Né? Mas o homem, né, ele tem formado divisões a cada dia, né? Como nós vemos. Né? E as verdades, né, bíblicas têm sido fatiadas, né? Cada um com seus pedaços de verdade, e não adotam uma verdade por completa, né? Que é a verdade da Bíblia Sagrada, que fala a respeito, né, do Senhor Jesus. E só lendo mais alguns versículos, né, para a gente se situar. Quando nós lemos em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, e o versículo
Efésios 4, os primeiros versículos, né? Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andes de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, né? Nós vemos aqui, há um só corpo, né? Um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aqui quanto aos que creem, né? Aos que creem. Então, nós vemos aqui a unidade, né? Nós vemos aqui um só corpo, né? Eu queria enfatizar, né? Um só corpo, né? E também um só Espírito, né? Um só Senhor, um só Deus. Eu queria enfatizar um só corpo, né? Que aqui pega, né? Fala, né? Do corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, que é a igreja de Cristo, né? Que é todos os salvos, né? Que ele comprou, né? E comprou com o seu próprio sacrifício. Então, todos os salvos, todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor, né? Ele faz parte desse um só corpo, né? É o Senhor, o Espírito, né? Quando o homem crê, a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 1, 13, né? E 14. Deixa eu me ler aqui. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, né? O qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, quando essa pessoa creu, ele foi selado com o Espírito, né? Um só Espírito, né? Como é que fala em Efésios. Foi selado com o Espírito Santo, né? E colocado nesse corpo, nesta igreja, né? Que é uma. Então, nós vemos muitas fatias de doutrinas, né? Que não tem uma verdade completa, a verdade bíblica. Então, queria ler mais alguns versículos. Em 1 Timóteo, né, que nos mostra a cristandade, como ela se encontra hoje, né? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, isto que seja oportuno ou que não seja, ou que não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres,
segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio. Não vou finalizar o versículo 15, porque aqui ele vai falar sobre o ministério, né, de Timóteo. Mas ele diz, né, a Timóteo que haveria tempo em que as pessoas estariam cercadas de mestres, né, que elas tinham tomado mestres para si, e ouviria simplesmente aquilo que lhe agradaria, né, e cada um tinha o seu. Né. Nós vemos que Paulo roga lá em 1 Coríntios, né, que fale todo uma mesma coisa, né, e que não esteja brigando, um dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, né, como a gente vê, porque isso causa divisão. Né. E ele diz, acaso Paulo morreu por vós? Ou seja, quem morreu por nós foi Cristo. Né. Quem se deu no nosso lugar foi Cristo Jesus. E nós estamos reunidos a Cristo Jesus. Somente a esse nome, a Bíblia diz em Filipenses, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não tem outro nome. Meus amados. Mas a cristandade, né, o testemunho cristão, né, todos os cristãos, hoje, né, essa massa, né, seja professo, seja verdadeiros, que está nessa massa, tem se cercado de mestres, né, e se recusam a dar ouvido à verdade. Isso foi Cristo que fez? Não, não foi Cristo que fez. Foi o próprio homem que fez as suas divisões, né, que anda segundo os seus desejos, né, e que hoje tem seus ídolos. E ainda brigam entre si ou discutem, fulano é mais sábio, fulano fala assim, fulano fala assim. Aí eu digo, e como é que a verdade fala? Como é que o Senhor Jesus fala? Como é que o apóstolo Paulo, né, apresenta as verdades que o Senhor Jesus lhe revelou para a igreja? É isso que nós temos que saber. Mas as pessoas têm fechado os seus ouvidos para não ouvir a verdade. E multidões têm seguido a homens, em vez de ter seguido a Cristo. Quando Cristo fala, ide e ensinai e fazeis discípulos, isso é discípulos de Cristo, não é discípulo nosso conforme, não é discípulo do homem, né, perdão, não é discípulo do homem conforme o seu querer, ou conforme aquilo que ele acha e aquilo que ele pensa, mas é conforme o que a verdade fala, e a verdade é Cristo. Temos a palavra de Deus, o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, né, e o Senhor para nos conduzir em tudo. Não se esqueça disso. Seja conduzido pelo Senhor, seja conduzido pela verdade, seja conduzido pela palavra, pelo Espírito Santo, né? E assim, será difícil de você, né, não levar um pouco do vitupério de Cristo. Quando eu digo um pouco, né, é porque nós sabemos as coisas hoje como elas são, né? Cada um de nós, com cada um de nós. Mas quando nós estamos seguindo esta verdade, o mundo nos rejeita, né? E
nós sabemos que Cristo foi rejeitado. O nosso Senhor, ele foi rejeitado. Nós também seremos. Tá certo? Então até mais e até o próximo vídeo.